Bom, antes de mais nada, né? Então, boa noite a todas, a todos. Um prazer estarmos de novo aqui, todos juntos e juntas. Essa aula, né, gente, acontece dentro de um contexto que é o contexto do projeto Tópicos de Física. Todas as terças-feiras a gente se encontra para discutir um tópico de física, com história, filosofia e, eventualmente, a parte matemática. Isso surgiu, gente, de um projeto que começamos na quarta, no ano passado, todas as quintas-feiras. Espera aí. Todas as quintas-feiras, e esse projeto segue até hoje, que é o projeto Reflexões Quânticas. A gente tem um grupo no Instagram, no Instagram não, perdão, no Whats, que toda quinta-feira nós lançamos um tema sobre história da ciência, filosofia da ciência, algo voltado à área de educação. Eu lanço uma pergunta, um tema motivador e o pessoal discute. A ideia aqui não é termos aula nesse grupo, mas debater um tema, discutir ideias, né, trocar, exercer o diálogo e a reflexão. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar no grupo. Ele é um grupo de debate, ele é um grupo de diálogo para conversar. É uma vez só no dia, naquele dia tem muita mensagem, depois eu silencio o grupo para ninguém mais receber. Ano passado a gente começou esse projeto, com a minha ideia é fomentar uma comunidade de diálogo, mas eu sentia que faltava um fechamento, né? Faltava de alguma maneira como é que a gente sistematiza as ideias, como é que a gente aprofunda as ideias. E aí surgiu a ideia, né, de nesse ano a gente ter o projeto também Tópicos de Física. Então, às terças-feiras, 19h30, saiu errado, né, no Simpla, mas sempre às 19h30, né, para dar tempo do pessoal chegar, a gente discute um tópico de física. Eu vou deixar aqui o link para vocês do grupo no Whats, porque daí lá eu sempre mando o link no Simpla. Se sobrou vaga aqui, a gente manda sempre lá o link do Zoom, a gente manda a divulgação do material, né? E toda terça-feira a gente se encontra. Tem uma terça do mês que eu não posso estar presente, porque eu tenho uma reunião, mas pelo menos 3 terças-feiras por mês nós nos encontramos para discutir um tópico de física. Hoje, o nosso tópico é justamente o tópico Fundamentos de Eletricidade ou Origens da Eletricidade, né? E a gente já passou um mês falando só de mecânica quântica e teremos outros tópicos daqui para frente. Amanhã, né, no máximo depois de amanhã, esses vídeos vão lá para o YouTube. Então, vou deixar o link aqui do YouTube também. Quem quiser, acompanha a gente, segue lá, dá um joinha, comenta, nos ajuda a chegar a mais pessoas. A gente tem sistematizado as aulas de terça-feira, estão no YouTube. Eu estou subindo também um vídeo mais reduzido de 10, 15 minutos por semana. Os reels do Instagram a gente está jogando para o YouTube também. Então a ideia é que forme uma plataforma aí com bastante material acessível, bastante material de qualidade, principalmente, né, que foge do óbvio, né, do direto, né, do que a gente tem em todos os outros lugares. Então quem puder, a gente não custa nada, né? Ajudem aí, por favor, a divulgar e a chegar a mais pessoas. Esses projetos, gente, como eu sempre comento em todas as lives, eles são gratuitos, tanto reflexões quânticas quanto tópicos de física, e seguirão sendo gratuitos. A gente vem pensando em formas de alavancar esses projetos, aumentar, chegar a mais pessoas, que eles cheguem sempre de forma gratuita e de forma acessível para todo mundo, né? Então, quem puder nos ajudar a divulgar, isso já é uma grande ajuda para nós. Hoje, gente, o nosso tema é sobre a origem da eletricidade. E aí, perguntando para vocês, né, o que que vocês esperavam, né? Fico feliz assim porque está alinhado com o que nós vamos discutir hoje. Quando a gente está no colégio, principalmente, ou até mesmo na graduação, a gente já apresenta, né, os livros didáticos apresentam lei de Coulomb, força de Coulomb. E aí, normalmente, né, no ensino médio, aparece ali a constante K e depois o produto das cargas dividido pelo inverso da distância ao quadrado. No ensino superior, em vez do K, a gente costuma usar 1/4π epsilon zero, porque quando a gente escreve as equações de Maxwell, isso deixa as equações bem prontinhas ali para escrever integral de fluxo, né? E depois o divergente fica mais fácil. E a gente coloca esse versor R, né? Então esse símbolo aqui no final é um vetor unitário, então ele não afeta a intensidade da força, mas ele me dá a direção.
né? Então eu estou escrevendo aqui a ideia, uma coisa que me dá a intensidade da força, uma expressão que me dá a intensidade da força e me dá a direcionalidade. Eu sei que essa é uma força radial que aponta ou para fora, quando eu tenho cargas de mesmo tipo, positivas ou negativas, ou aponta no sentido de menos R, quando eu tenho cargas com sinais opostos. Normalmente no colégio, né, ou na física básica, a gente mostra isso, o Halliday mostra isso, e aí começa a resolver exercício, uma carga aqui, uma carga lá, um fio, né? Se for no ensino superior, um fio, um plano, uma esfera, um cilindro. Ou seja, né, no ensino tradicional, a gente foca muito na resolução de exercícios. E resolver exercícios, gente, falando aqui com os colegas professores, alunos, é fundamental resolver exercício. Porque você consolida o conhecimento, você ganha intuição, você ganha uma noção de ordem de grandeza, você internaliza os instrumentos semióticos, para usar, né, uma terminologia da educação, né? Você tem aquilo que era uma coisa meio estranha de tanto repetir, aquilo você incorpora ao seu repertório de símbolos e procedimentos que você sabe realizar. Então, resolver problemas não é errado, não é ruim, né? Em algumas áreas da educação em ciências, às vezes parece que a gente, né, daí cria uma certa aversão. Eu não tenho essa aversão, eu acho ótimo lista de exercícios, eu dou lista de exercícios, mas eu acho que existe uma necessidade complementar, que é a gente construir o conhecimento. Esta equaçãozinha, gente, aqui, parece muito simples e muito direta, o que a gente vai mostrar hoje é que precisou centenas de anos, com muitos estudos de muitas pessoas, até que a gente conseguisse chegar nesse formato de equação. Muitas pessoas para chegar na noção de que existia uma força de repulsão e atração, que eu poderia atribuir uma propriedade nova, que é a carga, que não é uma outra propriedade, é aquela propriedade que é a carga, delimitar bem, não é outra coisa, não é a cor do objeto, não é o formato, não é o material, é a carga, né? Chegar nessa noção que existem dois tipos de carga. Cargas, materiais que se repelem entre si de um lado, outros materiais que se repelem entre si do outro e que um atrai o outro. Então existem dois tipos de carga. E depois que eu posso botar isso numa equação com carga positiva e negativa, e aí sim estudar a dependência da distância. É séculos, gente, séculos, muitas pessoas trabalhando. E a gente apresenta a equaçãozinha como se fosse uma coisa óbvia, né? Olha, gente, são duas cargas, lembra lei da gravitação universal? E o aluno olha, até pode memorizar, pode ser matematicamente simples, mas da onde veio isso? Né? Como se teve essa ideia? Por que que a gente estudou nisso? Como que a humanidade chegou nessa conclusão? E aí vem essa passagem, né, de um foco na resolução, ou pelo menos além da resolução. O que a gente quer é construir conhecimento e, com isso, dar uma compreensão, né, que o aluno realmente atribua um significado às equações e que isso dê sentido. Então, ele saiba para que aquilo serve. O sentido é o para quê. Por que que isso foi criado? Né? Com qual objetivo? Onde isto me permite chegar? E a visão histórica, a abordagem histórica dá muito isso. Ajuda a construir um sentido mais rico. O aluno sempre vai atribuir algum sentido. Pode ser só eu quero passar na prova. Isso é importante porque eu tenho que passar de ano. Mas é um sentido muito mais rico olhar para o trabalho coletivo, entender quais problemas queriam ser resolvidos e o que está por trás da construção desse conhecimento. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, para quem assistiu às lives de mecânica quântica, algumas delas foram lives bem densas, demoradas, assim, 1 hora e meia, né? Muito pesado. E eram tópicos muito difíceis. E agora sim estou me esforçando para que a gente possa pensar em recortes mais pontuais, que a gente consiga fazer uma abordagem mais bem delimitada e com isso a gente também consiga dialogar. Então, pessoal, sintam-se à vontade, mandem perguntas ao longo da apresentação, mandem comentários. Eu mantenho por enquanto os microfones mutados, justamente para evitar, porque às vezes alguém entra, né, com o microfone aberto, mas mandem comentários. A ideia é que a gente tenha esse espaço como um espaço de diálogo, de construção de ideias, né, de troca. Então fiquem bem à vontade de mandar sugestões, comentários, perguntas para a gente dialogar ao longo aqui. Eu vou chegar
até um primeiro momento abrir para as dúvidas, depois eu faço um fechamento e aí a gente abre para mais um espaço de dúvidas também. De forma muito rápida, todas as nossas aulas, todas, se vocês olharem as da quântica, se vocês assistirem as próximas, elas começam com uma contextualização, uma motivação, um problema inicial. Depois, uma etapa de aprofundamento, que na aula de hoje é um aprofundamento histórico. Normalmente eu uso a história na contextualização, mas hoje o meu objetivo é aprofundar na próprio processo de construção. Então a história vai sendo construída, né, ao longo da aula de hoje, uma ideia encadeando a próxima, aí a gente vai ficando cada vez mais específico até culminar ali na equação de Coulomb. Aí a gente tira dúvidas, discute, conversa e faz um fechamento que é e hoje, né? Se eu fosse dar uma definição mais formal, até meio matemática, contemporânea, como é que eu posso entender o conceito de carga hoje? Quando eu chego nessa etapa de ampliação, o meu objetivo não é que entendam todos os detalhes, porque aqui a ideia é só dar uma visão geral. E aí conectar com possíveis temas de próximas aulas. Mas no momento do aprofundamento, aí sim é um momento, né? A etapa de aprofundamento é uma etapa onde a gente vai encadear todas as ideias em detalhe, com cuidado, e aí sim eu quero que se entenda todos os detalhes com muita atenção. Depois é mais um bate-papo e uma visão geral. Dito isso, gente, qual que é a nossa contextualização? Como que surge a ideia de uma eletricidade? Ou por que eu precisaria propor uma nova força, a força elétrica? Ou por que que eu preciso propor um novo conceito, uma nova propriedade da matéria chamada carga? Se eu vou nos registros históricos, né, qual é o problema original? É o reconhecimento de que há, opa, né, o reconhecimento de que é um tipo de material, que é o que eu posso chamar de um material eletrizado. E o que que esse material eletrizado faz? Ele apresenta atração e repulsão. Como assim? Eu encontro na natureza materiais que, quando eu aproximo eles ou se atraem ou se repelem. E por que que isso é interessante? Porque eu estou notando se antes eles estavam parados e passam a se atrair ou a se repelir, do ponto de vista da mecânica newtoniana, é porque surge uma força. Alguma coisa entre dois materiais distantes, sem contato, gera uma força, que ora é por atração, ora é por repulsão. Eu encontro vários materiais na natureza que apresentam essas características. E num primeiro momento não é tão fácil reconhecer quais são os materiais eletrizados. Vou comentar na sequência. Materiais magnéticos, ímãs, também apresentam atração e repulsão, mas o fenômeno não é exatamente igual. No ímã, importa a orientação. Se eu tenho dois ímãs, norte com norte se repele, sul com sul repele, mas norte com sul atrai. Então, a orientação do material importa. No caso elétrico, não. Eu encontro materiais que ou se repelem ou se atraem. A explicação, né, que a gente dá isso hoje, já, né, chegando no final da nossa resposta, é que existe uma força e essa que é a cara da força que a gente conhece. Quando eu tenho uma carga positiva e uma negativa, o negativa e positiva tem atração. Quando eu tenho cargas do mesmo tipo, tem repulsão. Isso a gente já projeta na natureza hoje, né? Hoje, quando eu levo os alunos para o laboratório, mostro um fenômeno eletrostático, o que está acontecendo? Ah, as cargas estão passando daqui para lá. Mas se eu olho, o que que eu estou vendo? Do nada tem materiais se repelindo, do nada tem materiais se atraindo. Por quê? O que que tem lá? E como é que eu narro, né, caracterizo a causa desta força? Esta força, ela ainda tem uma peculiaridade que, do ponto de vista histórico, ela é um super problema. É uma força-distância. Quando Newton bola a sua mecânica, força-distância é um problema enorme. Ele mesmo, quando narra a força gravitacional, não agrada a ele o fato da força gravitacional ser uma força-distância. No geral, se pensa em força de contato mesmo. A ideia de uma mecânica, como o próprio nome já diz, é por contato, com engrenagem, como uma máquina, o universo é uma grande máquina. O Newton não fala de força elétrica, mas a força elétrica, não com este nome, mas o efeito elétrico de repulsão e atração já era conhecido na época de Newton, e isso já está muito bem registrado.
E aí, gente, o ponto que talvez para nós hoje é muito difícil pensar nisso, porque a gente já está tão acostumado, eu vejo materiais se repelindo e se atraindo, mas por quê? Hoje eu digo, é por causa da carga. Mas seria muito óbvio, muito intuitivo pensar, será que é a cor? Será que coisas azuis atraem coisas verdes? Será que as coisas vermelhas se repelem? Será que é o formato? Materiais pontiagudos e lisos, rugosos, porosos, sei lá, o que que é? É o tipo de material? Madeira com metal, metal com metal, água com metal, né? Se eu botar uma gotinha d'água, será que ela não parece que está sendo absorvida, né? Está sendo grudada para uma região? É o mesmo fenômeno ou não é? Vê que eu posso olhar para o mundo e ver muitos fenômenos de atração e repulsão. Como é que eu destaco só aqueles que são elétricos e atribuo à carga uma propriedade? Né? Não sei se está ficando claro, mas a dificuldade original, por centenas de anos, é em delimitar um fenômeno, uma classe de fenômenos cuja causa fundamental, subjacente, é a carga e não outra coisa. Depois que eles fazem isso, fica fácil, né? Eu digo, isso é carga, isso é magnetismo, isso é outra coisa. Mas antes de alguém organizar isso, você tem um pacote de materiais se atraindo, se repelindo, um monte de fenômeno que tu não sabe o que é. Desde quando isso, né? Quando que o pessoal sabia que tinham pedras materiais que se atraíam? Há relatos que o Tales de Mileto já narrava isso. Então, pelo menos na Grécia antiga, já se dizia que havia materiais elétricos. Âmbar, em grego, é electron, e, portanto, desde a Grécia antiga você tem relatos desses processos de repulsão e atração. Materiais que eu encontro na natureza. Se eu pulo muito na história, e aqui uma ressalva super importante, quando a gente pega uma linha histórica, a gente vai pegar marcos históricos, né? A gente vai estar aí deixando de contar um monte de outras histórias, né? Então, assim, a ressalva de antemão houve muitos outros pesquisadores, muitos outros fatos, muitas perspectivas, dimensões, problemas que eu não vou narrar, mas que para poder contar uma linha organizada que nos ajude a sustentar o conceito de carga e de força, eu vou ter que delimitar. Se o nosso objetivo fosse histórico, daria para pegar cada episódio que eu vou narrar e ver quem eram os parceiros e parceiras de época, o que acontecia, e aí problematizar teorias rivais. Nada disso vai poder ser feito hoje, não é o objetivo. Então fica já essa ressalva de que a história é muito mais complexa do que eu vou contar. Mas um marco, gente, que é fundamental é o livro De Magnete, do William Gilbert. Não sei se dá para ver bem aqui. O ano é 1678. 1678. O The Magnet é um super livro em que vai ter ali um compêndio de informações sobre materiais dos mais diversos tipos. É quase que uma arqueologia de rochas, gemas, materiais encontrados na natureza, quais atraem quais repelem quais, e aqui está tudo misturado. Eles já sabiam materiais elétricos, tipo âmbar, materiais magnéticos, mas tudo isso está narrado no The Magnet. Né? Páginas, muitas páginas, em tal região, quase como se os antropólogos, né, vão para uma região, narram tudo o que acontece lá, vão para outra região, outro antropólogo narra tudo que tem naquele outro coletivo. Nessa época se fazia algo semelhante na física com pedras, com rochas. Em tal região encontraram tal tipo de pedra com tal pigmentação, atrai tal coisa, a outra não atrai. E você tem relatos, 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 descrições gigantescas, infinitas, para falar sobre atrações e repulsões. A física, para chegar nessa física com equações sintéticas, né, estruturantes de todo um pensamento, antes você tem que ter séculos de trabalho arqueológico, né, poder de relato, de cuidado, para conseguir sintetizar e aí chegar numa indução matemática, numa descrição matemática. Isso a gente não vê, né, quando olha só para aquela primeira equação que eu contei para vocês. Então, você tem já aí o âmbar, né, materiais como o âmbar, e materiais como a magnetita. Já se sabia também, o William Gilbert narra, a questão do magnetismo terrestre. Né? A própria Terra tem um campo magnético, o funcionamento de bússolas, as auroras boreais, tudo isso é função do magnetismo terrestre, que já é narrado em 1600, né, então século XVII, no livro do William Gilbert. Tá?
Então, gente, para nós aqui, o primeiro momento é reconhecer que existem materiais elétricos. Há uma força à distância e essa força ela é atrativa ou repulsiva. E há um tipo específico de materiais que causam essa força. Isso é um primeiro reconhecimento. E, de novo, de Tales de Mileto até William Gilbert, né? Então, aí são séculos, séculos e séculos. Tá, o que que falta para chegar lá na lei de Coulomb? Um próximo passinho, saber que são dois tipos. Reconhecer que se eu catalogar tudo isso, tem um conjunto aqui que se repele, um conjunto do outro lado que se repele, se é de um lado, atrai o outro. É um passo a mais. Muita gente pesquisando isso. Vou mostrar um marco importante. Isso aqui é um artigo da área de ensino de física, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, os conceitos de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Então, essas duas eletricidades, num primeiro momento, são chamadas de eletricidade vítrea e resinosa pelo tipo de material, né, que está associado dentro desses dois grupos que eu comentei. Muito trabalho para chegar nesse reconhecimento e eu separei um trecho para mostrar para vocês. Olhem só, vamos ler porque vale a pena. Eu deveria ter dado algumas explicações das descobertas que fiz no ano passado a respeito da atração dos corpos coloridos, mostrando que eles atraem mais ou menos de acordo com suas cores, embora o material seja o mesmo e tenha o mesmo peso e tamanho. Então, se chegou, isso quando eu comentei no início da live, não foi fortuito. Havia uma teoria de cores, chegou a se bolar, o laranja atrai o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o violeta. O problema é que o pigmento utilizado para fazer esses materiais era eletrizável e aí acabava criando forças de atração e repulsão. Mas o pessoal achava que era a própria cor. Então, olha como é fácil você criar teorias, modelos com base num conjunto de dados limitados. E aí, e são conclusões válidas para aqueles materiais naquela época, utilizados daquela forma. Você precisa aumentar o número de dados com outros materiais, com outros pigmentos de outros lugares, até você chegar e sistematizar, dizendo, gente, não é a cor, é uma outra coisa. E aí, finalmente, né, o Dufay chega. Existem duas eletricidades, uma que ele chama de vítrea e resinosa, né? Então, você vê que aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, peraí, deixa eu ver minha colinha aqui. Onde é que tá? Aqui já é 1730, o outro era 1670. Temos aí 50 anos, 40, 50 anos aproximadamente, até chegar do de magnete, para eu saber que tem duas formas de eletricidade. Isso ainda não é suficiente. Eu quero expressar matematicamente, numa equação que possa me dar positivo vezes positivo tem que dar uma carga que aponta para fora, no sentido do raio positivo, positivo com negativo dá um menos o raio atrativo. Essa ideia de que se eu escrever o produto das cargas, eu consigo obter algo repulsivo ou atrativo, também é uma sacada difícil de se ter. Precisa de mais um tempo, pelo menos alguns anos, até que isso aconteça. Então, o segundo reconhecimento é só isso. Tem duas eletricidades e não uma só. E aí eu preciso avançar. E, de novo, mais experimento, mais teste, mais demonstração. E isso era feito nas praças, gente. Isso chegou, né? A eletricidade, durante muito tempo, ela foi motivo de demonstrações em praça pública, uma coisa quase circense. A gente não vai falar disso hoje, mas o Galvani, por exemplo, né, ele passava corrente elétricas em rãs mortas que pela eletricidade, né, pelo nervo, voltavam a se mover e o pessoal achava que elas voltavam à vida, como se ele ressuscitasse as rãs. Então isso foi um período de muita demonstração, de brincadeira, mas que levou a muita produção de dado, de reconhecimento de como funcionava essa eletricidade. Isso mudou muito, né? A física ela é uma ciência muito cara hoje em dia, né? Ou que demanda uma formação muito elevada. Ah, o cara é físico teórico, não é caro. Bom, mas é uma formação altíssima, extremamente abstrata. Ou vou fazer um experimento no colisor de partículas. Bilhões, trilhões de dólares. Nesse século XVII, século XVIII, se fazia experimento na praça, né? Se montava arranjos experimentais. A matemática não era tão distante da matemática do dia a dia. Então você tinha uma produção cultural que circulava, e aí tem várias pesquisas na área de história cultural
que demonstram, né, esse tipo de importância dessa circulação do conhecimento. Vou mostrar aqui, né, eu cheguei a mostrar no Instagram isso, né, essa imagem é o garoto flutuante, alguns livros chamam de Flying Boy, né, então você prendia ali um menino preso por cordas isolantes. Aqui embaixo você botava vasilha com papeizinhos, algum material muito leve, e você produzia algum material, né, sei lá, uma roldana que pudesse por atrito eletrizar e encostava o bastão no menino. Porque daí você eletrizava o menino que estava isolado e ele lá de cima atraía os papeizinhos, né? E aí os papeizinhos começavam a voar em direção a ele. Então isso era um tipo de brincadeira que se fazia. Num outro experimento, né, o rapaz também preso, suspenso. Aqui a gente vê uma menina em cima de um material isolante. De novo, ó, você tem alguma espécie ali de enfim, de uma roda que por atrito você consiga eletrizar o rapaz, né? E aí, de novo, ele fica eletrizado, e aqui a ideia é que ele toca nela e dá um choque. Então descarrega na menina, e aí também a brincadeira era fazer isso. Mas você vê, esse tipo de coisa gera coletânea de dados, né? Por que que será que gera isso? O que está acontecendo? Será que é um tipo de eletricidade? Será que é outro? E aí você começa a acumular dados e a pensar sobre esses dados. O próximo passo é você entender que essas duas cargas que você quer descrever como atração e repulsão, quando eu descrevo por sinais positivo e negativo e por um produto, cargas do mesmo tipo, menos com menos dá mais com mais dá mais. Então, quando eu faço o produto, a força dá positiva, no sentido mais raio para fora. Quando eu faço mais com menos, menos com mais, o produto é negativo, dá menos, no sentido negativo do raio. Uma força para dentro atrativa. Essa sacada, de novo, é difícil, agora é fácil, né? Depois que já existiu, mas a pessoa se dá conta que pode fazer isso. Um dos primeiros registros, talvez o primeiro, né, é do Benjamin Franklin, aquele que ficou famoso por soltar, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de pipa, né, o pandorga, não sei como é chamado em todo o Brasil, né? Você tem, e aí tem a questão do raio, né? Ele estudou muitos raios, mas o Franklin, em uma das suas cartas, aqui a gente já está em 1747, então um século após William Gilbert, você tem aqui, ó. Daí surgem, né, está eletrizada positivamente e negativamente. Então, é o Franklin quem finalmente vai estabelecer. Vê de novo, Tales de Mileto, William Gilbert, Dufay, chegamos no Franklin. De novo, muitos outros cientistas em paralelo trabalhando, produzindo dados, cartas sendo trocadas, materiais circulando. Mas olha o tempo, né? Uma coisa que é uma equaçãozinha que a gente mostra no livro, você precisava de. Se ninguém te mostra essa equação, demora séculos para chegar nessa equação. Não é fácil chegar nessa equação. Tá? E aí você já tem, né, essa ideia do que tem, ó, que eu comentei, sinais diferentes, gera algo atrativo, sinais do mesmo tipo, positivo, então a multiplicação dá conta de explicar, de descrever isso. Então eu posso chamar as duas forças de positiva e negativa. Então eu já dei conta de muita coisa. Dois tipos de eletricidade com sinais opostos, uma força que depende do produto das cargas. Falta o que agora, né? Falta eu avançar no como que essa força se comporta frente à distância. Eu botei aqui só por completude, né, gente? Primeiro, o reconhecimento, né? É isso, de que eu tenho uma carga positiva e negativa, e o produto é o que determina. Mas eu botei aqui, não sei se todo mundo conhece, isso aqui é uma série triboelétrica, e aqui você vai dizer justamente quem cede elétrons e quem ganha elétrons. Então, quem está mais para cima tende a ceder elétrons para quem está mais para baixo, e aí fica positivo, né, ao ceder esses elétrons, tá? Então, é isso que, é assim que a gente sabe, né, por atrito, por contato, quem está cedendo elétrons para quem, tá? E aí, finalmente, a gente chega na nossa, no fim da nossa história, no último episódio de aprofundamento, que é a memória do Coulomb, já em 1784. Então, antes era 1740, década de 40 do século XVIII. Agora a gente está na década de 80, mais 40 anos, do Franklin para o Coulomb. Isso que eu acho legal para quem é professor aqui,
ressaltar, olha o tempo, não foi, hoje o Franklin fez, mostrou que é positivo, amanhã já tinha uma lei de Coulomb, mas 40 anos até se chegar em alguém e bolar um arranjo experimental que meça as forças. Você já tinha força gravitacional aqui, né? Então o pessoal diz, era muito parecido com a força gravitacional. E por que que ninguém fez antes? Porque é demorado até ter a ideia, até bolar o arranjo, até conseguir coletar os dados, né? Até conseguir ter um contexto que isso faça sentido, essa pergunta. E aí, olhem só, esse é o estudo do Coulomb, 1784, e justamente o que ele vai fazer ali é uma determinação experimental de acordo com qual os elementos dos corpos eletrizados, com o mesmo tipo de eletricidade, se repelem mutuamente, né? Então ele está buscando evidências empíricas sobre como se comporta essa lei, o tipo de arranjo experimental que ele faz é muito parecido ao que a gente utiliza para medir a constante gravitacional, é uma balança de torção. Então, por meio de uma balança de torção, eu consigo medir, né, forças de repulsão e atração. Aqui no caso, ele está medindo repulsão. E aí eu posso variar a distância e ver como a força entre duas esferas eletrizadas se comportam frente a essa distância. Ao fazer isso, né, o Coulomb chega na sua famosa equação, a força repulsiva de dois globos pequenos eletrizados com o mesmo tipo de eletricidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro dos dois globos, né? Então a gente chega aí finalmente na ideia do inverso do quadrado da distância, algo que é semelhante à força gravitacional. Se mostra, né, se sabe, há relatos de que o Coulomb já sabia onde deveria chegar, porque quando uma força cai com o inverso do quadrado da distância, certas previsões teóricas existem, né? Então, por exemplo, né, nos condutores, como condutores devem se comportar, como o campo se comporta, como o potencial se comporta. Já se sabia que o potencial elétrico se comportava eh, de forma consistente com uma força que cai com o inverso do quadrado da distância, né? Não se tinha essa terminologia de campo, mas já se sabia que resultados que aconteciam com a força elétrica eram esperados por uma força do inverso do quadrado da distância. Então o Coulomb sabia onde queria chegar e chega, né? Faz um experimento semelhante ao do Newton, ao do Cavendish para a força do Newton, né, de gravitação, e chega numa força que é do tipo inverso do quadrado da distância, certo? E aí a gente chega finalmente, né, depois de passar por Tales de Mileto, William Gilbert, depois os trabalhos do Dufay, Franklin, Coulomb, a chegar numa expressão em que eu tenho o produto de cargas, que cada carga pode ter um valor positivo e negativo, e que caia com o inverso do quadrado da distância. É uma expressão matematicamente simples, mas que demorou séculos, séculos, muito trabalho, muito coleta de dados, muita análise, muitos erros para se chegar nessa expressão. E isso vale a pena ser ressaltado. Sugestão de leitura, antes da gente abrir para um minutinho de dúvidas. Esse livro, gente, é um livro do professor André Assis. Ele é um livro gratuito, aberto. Ele está na internet, se vocês procurarem por ele. Os Fundamentos Experimentais e Históricos da Eletricidade. É um livro fantástico, onde episódios como esses que eu narrei são narrados em detalhes, onde o professor André Assis discute a exaustão as questões teóricas, metodológicas que fundamentam, né, para a gente chegar nas equações de Maxwell, para a gente chegar na lei de Coulomb, você tem que ter muitos experimentos que me garantam por que que são duas forças e não três, por que que eu posso escrever uma força positiva e uma negativa, o que que é um material isolante, o que que é um material condutor, como é que eu monto um capacitor, como é que... Tem muita coisa para se estruturar de forma consistente uma teoria eletromagnética. O professor André Assis, entre tantos outros trabalhos brilhantes, faz isso de uma forma fenomenal. Então, fica a super sugestão de leitura, tanto para quem está estudando física, quem é aluno, para quem está no ensino médio, é um livro que dá para passar os olhos. Para quem é professor, tem muita ideia legal de possíveis experimentos para fazer, ou pelo menos para achar alguma demonstração com algum vídeo, que vale muito a pena. Pessoal, um momento para dúvidas e depois a gente vai para o último momento da aula, que é, ok, essa é a construção até Coulomb. E hoje, qual que é o conceito, a definição formal? Como é que a gente pode pensar carga elétrica hoje, tá? Essa é a última partezinha depois do momento
de dúvidas. Deixa eu abrir aqui. Eu tinha parado de ler ali, né, algumas os comentários, né, o pessoal, deixa eu ver o último do Caio, às 19h36, falando das equações de Maxwell, Matheus falando da parte histórica, Lorena, né, uma boa revisão legal, boa, né, Gabriel falando das equações de Maxwell, vamos tentar bolar uma aula de equações de Maxwell. Equações de Maxwell é um tema bastante abstrato, mas muito estruturante para a física, né? Então, eu acho bem importante a gente ver como um exemplo, né, de como a matemática estrutura o pensamento físico. A tese do professor Ricardo Caran, que hoje é professor em Copenhague, mas que defendeu sua tese na USP, fala sobre o pensamento, a matemática como estruturante da física, e o eletromagnetismo é um exemplo notório disso. Melhorou o áudio, Francisco. Não sei se está ruim o áudio. Thiago falando da Grécia. Papagaio, né? Pode ser. Também aqui pode ser. O pessoal chama de pandorga também. Rabiola. Pipa. Beleza. Então a Camila dando exemplos, né? A pilha de volta é muito legal. Garrafa de Leiden é também uma prática excelente que dá para fazer, né? Tem vários artigos do ensino que mostram sobre garrafa de Leiden. Esse semestre eu estou trabalhando com eletromagnetismo. A gente pretende construir uma garrafa de Leiden, né? Então, o Matheus comenta ali que é muito tempo, imagino que se refira ao período para a construção, né, Matheus? Né, como demorou para que a gente conseguisse chegar, né, nessa uma equação que parece ser tão simples, né, mas que quando a gente não conhece onde a gente quer chegar, demora muito tempo mesmo. Tiago, normalmente essas coisas não são abordadas no ensino médio, né? Isso é uma característica do ensino de física de uma forma geral. Essa parte histórica, né, esses conceitos. Normalmente isso é escola pública, privada, normalmente o foco é resolver equações, né, do eletromagnetismo. Tem muita semelhança com a força gravitacional, né? O Gabriel aqui está comentando, tem. Tem até certo ponto, ela tem muita semelhança quando eu estou no contexto de uma mecânica newtoniana. Se a gente entrar para uma teoria de gravitação já relativística, essas semelhanças começam a se desfazer, porque a massa ela faz um papel semelhante ao da carga, né? A carga no eletromagnetismo faz um papel semelhante à massa na gravitação. Mas a carga é um invariante relativístico, ela não muda em diferentes referenciais inerciais, é o mesmo valor de carga. Agora, o que faz gravitação, na verdade, é a energia, não a massa. E a energia muda de um referencial para o outro. E aí, quando você começa a ver em mais detalhes, por exemplo, a teoria relativística, as semelhanças entre uma gravitação e um eletromagnetismo vão se desmanchando. Quando a gente faz uma chamada aproximação de campo fraco, que é pegar a equação de Einstein para massas pequenas, aí você recai na gravitação de Newton e aí você tem essas semelhanças, tá? Então, para massas pequenas, baixas energias, de fato é muito semelhante. Camila, essa é uma ótima pergunta. Eu vou dar um palpite, tá? Porque eu já vi isso, mas assim, não. Vale a pena, depois eu vou resgatar e aí mando lá no grupo para quem quiser. Mas eu acredito que era muito mais você garantindo esferas de mesmo tamanho e conduzindo e passando elas pelo mesmo processo de eletrização, mas não necessariamente que você conseguisse quantificar a carga. Eu não tenho clareza se o Coulomb quantificava as suas cargas, e se conseguia ter um valor exato, né, de como colocar. Mas talvez isso era muito mais por coloca uma esfera por um processo de tal duração de eletrização por contato, bota outra esfera de mesmo material, mesmo raio, mesmo processo de eletrização, daí eu garanto que elas tenham a mesma carga.
mas eu não sei como eles quantificavam. Provavelmente depois com a garrafa de Leiden, aí você possa ter algumas ideias pela quantidade de carga, né, pela garrafa, aí você sabe mais ou menos a quantidade de eletricidades equivalentes. Eu imagino que inicialmente começa-se assim a mensurar carga até que você possa ter algo refinado. Mas realmente, né, carga elementar isso a gente consegue ter só no século XIX, início do século XX, né? Com os experimentos do Thomson, primeiro, em que você acha a razão entre carga e massa, né? Com um tubo de raio-x, e depois com o experimento do Millikan, você acha o raio, você acha a carga fundamental e, portanto, a massa do elétron. Mas eu chutaria que é por aí, Camila, mas é uma ótima pergunta, eu não tenho certeza não, tá? Eu não sei se eu entendi a pergunta aqui dos objetivos, né? Mas eu acho que a ideia aqui é entender realmente quem que tem afinidade elétrica para saber quem está cedendo cargas elétricas negativas para quem, né? Porque quando eu atrito esses materiais, eu vejo que alguns se atraem, outros se repelem. E isso vai variar dependendo de quem atrita quem, né? Porque se eu atrito alguém que está lá de cima com quem está aqui embaixo, esse perdeu e esse ganhou. Mas se eu pego alguém que está mais embaixo aqui, quando eu atrair esses dois, vai se repelir. Então, dependendo de quem eu mexer nessa ordem, pode ser que dois aqui se atraiam, mas quando eu uso atrito com outro, isso inverta. Então, acho que a ideia é eu saber se eu vou conseguir deixar aquele corpo eletrizado positivamente ou negativamente, senão eu não sei. Isso também pode ficar confuso, né? Eu atrito duas coisas, isso repele um material. Eu atrito com outra, agora atrai. Porque um ele ganhou elétrons, no outro ele perdeu. Então, sabendo a série triboelétrica, eu sei quando que aquele material vai estar eletrizado, positivamente ou negativamente, né? Então, essa é uma pergunta muito legal também. Oi, Thiago. Então, eu não sei se é isso que eu comentei agora sana a dúvida, mas a ideia é essa, né? Dependendo do que está sendo atritado com o que, um material vai ceder elétrons para o outro ou não. E aí a gente pode imaginar primeiro que isso tem a ver com afinidade eletrônica, né? Como que quais são as substâncias que estão envolvidas e o que vai ter mais facilidade de perder ou ganhar elétrons naquele contato. E do ponto de vista concreto do fenômeno é isso, eu reconhecer que eu tenho âmbar, daí eu atraio faço aqui um certo atrito, coloco perto do âmbar, repele. Então, eu falo, ó, é do tipo do âmbar. Daí eu atrito com outro, atrai. Ah, então eu sei que quando esse é atritado com material A, ele está mais positivo. Quando ele é atritado com outro, está mais negativo. E aí você começa a ordenar as coisas, né, para entender o que está perdendo elétron para o quê. Essa é a ideia, né? E aí deve ter razões químicas, né, que justifiquem por que que certos materiais perdem para outros ou não. A balança de torção, Rodrigo, lá dentro você tem você tem uma mola, só que ela não é uma mola linear, ela é uma mola torcida. E aí você pode ajustar, então se você soltar ela, vai ter uma força que faz ela torcer. Você pode ajustar para que aquilo ali tenha um determinado período de oscilação. E aí, pelo período com que aquilo está oscilando, você sabe qual é a força que está em jogo. Então, na verdade, ele tem um jogo, né, do que você vai ter que contrapor. A força da mola sendo contraposta pela força de repulsão ou atração, que está puxando essa mola, e a partir daí vai gerar um determinado movimento, que pelo período do movimento você sabe quais são as forças que estão em jogo lá dentro. E aí você calcula qual é a força de repulsão, né? Então, na verdade, ela é uma mola gerada para que, organizada ali, para que você sabendo com qual período aquilo oscila, você saiba qual é a força que está sendo feito lá dentro. E aí você calcula a força indiretamente, né? Isso é utilizado também no arranjo do Cavendish, para poder determinar exatamente a constante gravitacional G, tá? Mas ela é um arranjo interessante, assim, cheio de detalhes, não é algo trivial também, mas que é utilizado, né, normalmente nas físicas básicas também para poder
né, nas físicas gerais para se calcular se tem nos laboratórios de física, mas a jogada é essa, né? Eu consigo, como a força está sendo feita na mola, eu sei qual é o período da torção e aí eu sei a força que ela está fazendo lá. Marcelo, não sei se eu entendi tua dúvida. Quem chegou à conclusão de que deveriam ser partículas pontuais? Não sei se eu entendi. O Coulomb, ele trata com esferas, né? Pequenas esferas. E, e a ideia de ser pequenas esferas é justamente para que quanto menor for, tu consegue determinar a distância exata, né? Porque se eu tiver um corpo muito extenso, daí qual ponto eu tenho que usar para medir, né? Então, quando tenho uma esferinha muito pequenininha, eu consigo para o meu arranjo experimental, considerar aquilo como um ponto, um outro ponto e ter uma distância bem delimitada. Então, quanto mais perto de uma partícula isso for, melhor, porque a distância está mais bem colocada. Por outro lado, não pode ser uma esfera muito pequena, senão eu não eletrizo o suficiente para que a sensibilidade da minha máquina pegue, da minha balança. Então tem que ser uma esfera grande o suficiente para que a carga faça uma força legal, mas não tão grande a ponto de que a distância interfira no experimento, né? Então tem um jogo aí de tamanho da esfera, né? Ah, o Luciano fala aqui de um possível efeito fotoelétrico. Não conhecia essa lenda, Luciano. Legal, vou procurar sobre isso daí. Poderia ser devido ao efeito das pontas, isso sim, e o efeito fotoelétrico. Interessante, não pode ser, não conheço, nunca ouvi falar, mas muito legal, é uma coisa interessante. Vou procurar, muito massa, não conhecia. Legal, Matheus, muito bom. É isso aí, é ótimo, né? Sempre muita coisa vai ficar de fora, né? Então, quando a gente quer abordar a parte histórica, a gente sempre fica com dó no coração, né? Porque é isso, o objetivo ali você tem que fazer o aluno resolver os exercícios, entender coisas, resolver problemas, né? Então, mas a parte histórica, então a gente sempre deixa algo de fora, né? Mas sempre tem algo legal sempre vale a pena, né? Colocar um episódio histórico é melhor que nenhum, né? Então, o que der para a gente colocar de história, filosofia, para dar sentido, para mostrar essa construção do conhecimento, é muito legal. Verdade, Fred, né? Isso é muito massa, assim, né? E ver como cada equação tem uma história profunda, longa, debates, né? Idas e voltas, e essa coisa das cores, eu acho fantástico, né? Chegou a ter uma teoria das cores, né? O azul atrai o vermelho repele o laranja. Então, assim, ver como é complexo até a gente chegar naquela equaçãozinha que diz muita coisa sobre a natureza, né? Os fenômenos mais diversos sintetizados numa equação, mas são séculos de coleta e análise de dados para se chegar até aquilo ali, né? Então, é muito legal isso. É, Luciano, isso é muito legal, mas também exato, porque daí no condutor a eletricidade se vai, né? Então toda vez que montava um material que era condutor, né, se perdia aquela eletricidade, né? Então primeiro nos condutores isso consegui fazer. Isso é muito legal de discutir também, com certeza. Gabriel, tanto a gravitação quanto a própria teoria eletromagnética pode ser escrita numa linguagem tensorial, né? E aí você vai ter tensores próprios que descrevem o fenômeno eletromagnético. E você vai ter tensores próprios que descrevem a teoria de gravitação, ligando a métrica com é, energia, né? Matéria e energia. E aí elas têm descrições que são estruturalmente, né, ou matematicamente usam o mesmo formalismo, mas aí ali justamente você vê pelos tensores que aparecem as propriedades diferentes, né, do porquê que o eletromagnetismo não se comporta da mesma forma que a gravitação universal, né? Mas você pode escrever tudo numa mesma notação matemática, né?
Oi, Gabriel. Isso é um fenômeno mundial, né? Assim, de não só de passar a equação, resolver, né? Isso é bem, bem usual mesmo, assim, infelizmente. Oi, Camila, sim, acredito que sim. Tudo que eu já ouvi falar sobre série triboelétrica, ela é experimental, sim. Essa pergunta do Caio, né, Caio? Você precisa, você vai ter, é uma coisa que você precisa, né, ceder energia para esses elétrons num movimento que permita esse arranque, né? Para que haja essa passagem, né? Se você só pressionar, você não vai estar passando de um lado para o outro. Você precisa ceder energia mecânica, trabalho, para que isso aconteça. Essa coisa do material filme, ele se eletriza, e aí teria que entender as propriedades do material filme, do filme, né? Ele deve ter uma condutividade ali, você deve ter muitos elétrons com muito livre que você consiga, né, ao fazer esse momento de atrito, ceder energia e algum lado vai ficar mais eletrizado do que o outro, né, pela maneira como você atrita, em qual que você cedeu mais energia. E aí eu estou pensando agora, não faço ideia, né, assim, mas muito provavelmente você vai ter materiais com mais facilidade de perder e ganhar elétrons, outros não tanto. Você vai esfregar e não vai acontecer nada. Então, provavelmente o plástico filme tenha uma facilidade de mobilidade eletrônica, e aí, mesmo que você atrite contra ele mesmo, você puxe, né, você tem aí alguma variação para um lado ou para o outro, né? Mas eu não sei, isso é interessante mesmo de olhar. Eu não sei a história da série Turboelétrica, não sei, assim, isso é uma boa pergunta, poderia ser um bom tema, né? Quem fez isso pela primeira vez? Mas eu imagino que dentro desse contexto, né, de formalização da eletricidade, de entender, isso deve ter sido uma das pesquisas, né? Entender quem atraía o que e por quê, né? O Matheus comenta, né, Matheus? Eu acho isso bem legal, assim, eu acho que a história e filosofia têm esse poder, né, de dar sentido, de permitir compreender, assim, para além da equação, né? Enxergar um valor, né, assim, um conceito na equação, né, entender o que que ela quer dizer, né? Então, eu acho isso bem massa. Beleza, gente, valeu, muito boas perguntas, muito bom os debates. Vamos para finalizar a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui para os slides. Muito bom, muito bom. Então, aqui é o livro do André Assis, Dúvidas. Então, gente, só antes da gente finalizar, só retomar, né? Fica o convite, quem não entrou ainda no Reflexões Quânticas, toda quinta-feira a gente debate, discute, é super legal, né? Precisamos de mais gente falando, dando ideia, né? Às vezes o pessoal fica tímido, a ideia é que a gente possa dialogar. Ciência é feita com conhecimento, mas também é feita com diálogo, com troca, com construção. Antes o pessoal mandava carta, né? Agora a gente tem que mandar o WhatsApp, conversar, aprender, discutir. Então entrem lá, conversem, mandem mensagem, perguntem, discordem dos colegas, né? Aqui é um grupo de debate. Para quem não quer debater, tudo bem, né? Não quer ter mais um grupo no WhatsApp, entra lá no Tópicos de Física que a gente sempre manda link do Simpla, link do YouTube, se a sala está aberta, o link do Zoom, né? Se tem vaga, a gente manda o link do Zoom também, e aí a gente consegue acompanhar, enfim, né? Consegue acompanhar de perto essas discussões com a gente, tá? E quem não seguiu ainda, temos o nosso YouTube também, tá? Segue lá, comentem, gente, compartilhem para ajudar a crescer o projeto. Tá? Dito isso, gente, para quem, né, veio, acho que todo mundo veio do Instagram, a gente está com uma série de projetos legais, a gente está com uma turma de introdução à mecânica quântica, estamos indo para a terceira aula já, as aulas acontecem quarta à noite. Provavelmente no futuro teremos outros cursos, outras ideias, cursos menores, cursos maiores, então acompanhem os projetos no Instagram, sigam com a gente.
que eventualmente aí novas oportunidades vão surgindo. E além disso, né, toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado, pelo menos 3 terças por mês a gente se encontra por aqui para conversar, discutir alguns temas mais de física, outros temas mais de educação, mais de história, mais de cultura. A gente vai variando aí as temáticas para criar um espaço também de diálogo. Então, para finalizar, como a gente entende a carga hoje, e aí eu queria só dar, assim, talvez a grande maioria saiba isso aqui, mas tem um pessoal do ensino médio que certamente não deve ter visto dessa forma, mas só para a gente fechar o conceito, né? E aí aqui já não é mais histórico, tá? Aqui eu vou pular a história e só como é que a gente entende hoje, né? A gente pensa, primeiro, carga é uma propriedade intrínseca, né? Assim como tem massa, assim como tem volume, assim como tem raio, carga. É mais uma dos valores de uma lista de propriedades que eu preciso atribuir para uma partícula para caracterizá-la. Uma propriedade é a carga. E como ela funciona? Eu sei que existe a força à distância. E aqui é um comentário epistemológico. Não existe teoria eletromagnética sem mecânica. Para definir carga, eu preciso de força. Porque esse epsilon zero, ó, ele faz o papel do G, né? Né, o 1/4πε0 faz o papel do G na constante da gravitação. Então, para definir ele, eu preciso definir força. Então, se não existe carga elétrica sem força, não existe teoria eletromagnética sem mecânica. Então, eu reconheço que existe esta força, é uma força fundamental, 4 interações fundamentais da matéria: gravitação, é, força eletromagnética, força forte, força fraca. Então, primeira coisa é isso, reconheço que isso existe. E a carga, e aí como é que eu narro isso? É uma força que é a distância. Como que uma carga aqui sente a força causada por outra carga? Bom, existe um sistema físico que medeia a força, que é o campo elétrico. Daí eu digo, ó, tem uma carga que gera um campo elétrico e a outra carga, ao estar presente em um campo elétrico, sofre uma força. Então, a carga é uma propriedade intrínseca, de forma que uma partícula com carga, em um local com campo elétrico, sente uma força. Além disso, a própria carga é uma geradora de campo elétrico. E aí eu tenho uma expressão pro campo elétrico, aqui é a expressão de uma carga pontual. E aí o que eu posso dizer, né? Como é que eu narro isso? A carga é uma fonte de campo elétrico, de dois tipos. Eu posso ter uma carga positiva, e aí vejam que o campo elétrico é radial para fora. Uma carga negativa é radial para dentro. Durante muito tempo, gente, se pensou na eletricidade como um fluido. Toda a linguagem do Maxwell para falar de eletromagnetismo é com fluidos. E aí, a linguagem que se utilizou e que a gente usa até hoje é que essa ideia, algo saindo da carga positiva, lembra um fluido sendo jorrado. Se eu abrir uma torneira, vai jorrar água para fora. Então, a carga positiva é uma fonte, ela jorra campo elétrico. Essa é a analogia mental, não é? Campo elétrico não é uma substância, mas a analogia é essa, jorra campo elétrico. Agora, se eu encho a minha pia e tiro a tampa, a água escoa, é um sorvedouro de água. A pia ali, o fundo da pia é um sorvedouro. Então, a carga negativa é um sorvedouro de campo elétrico. Eu posso dizer que a carga positiva é uma fonte de campo elétrico e a carga negativa é um sorvedouro, né? Posso imaginar uma analogia, né? O campo elétrico saindo da carga positiva e sendo sorvido, né? Entrando na carga negativa, né? Então, existe uma metáfora aí entre os fluidos, entre mecânica de fluidos e teoria eletromagnética, tá? Não é à toa que a gente usa divergente, rotacional, divergência, rotacional, são tudo uma matemática e inclusive uma linguagem para falar de fluidos que divergem, que rotacionam, que geram determinados tipos de movimento. Então, tem uma analogia muito profunda com mecânica de fluidos. E aí eu posso pensar a carga como esse sorvedouro, ou um caso negativo, ou como uma fonte. Existe uma matemática específica que dá conta disso. Eu sei que algo é uma fonte quando eu pego uma superfície fechada e vejo o campo saindo por tudo que é lado.
Aqui, para quem é do ensino superior, a gente escreve isso como uma integral de superfície fechada. Isso me dá o valor da carga interna. O fluxo é positivo se a carga interna é positiva. O fluxo, que é essa integral, é negativo se a carga é negativa. Essa é a primeira a primeira equação de Maxwell, lei de Gauss, no seu formato integral, com a ajuda de um teorema, chamado teorema da divergência de Gauss, eu posso escrever a forma diferencial. Isso aqui é uma equação integral, local, perdão, global, eu olho para uma região do espaço, mas eu posso olhar para um ponto do espaço. Será que tem carga aqui? Aí eu tenho que calcular a divergência do campo elétrico, e aí ela vai me dar a densidade de carga no ponto. Tá? E essas duas equações, elas são transponíveis pelo teorema da divergência de Gauss. De uma eu saio e chego na outra. Mas aqui são duas formas matemáticas de eu escrever isso que eu comentei antes, né? Essa ideia, isso aqui é uma ideia intuitiva, né? Isso aqui eu posso falar no ensino médio. É uma fonte, é um sorvedor, é assim que a gente imagina, é uma analogia, não tem nenhum fluido ali, mas é análogo a haver esse fluido jorrando. E matematicamente eu traduzo isso usando justamente a linguagem do fluxo, que é uma linguagem que a gente usa para falar de fluidos. A vazão de água que escorre pela torneira eu calculo pelo fluxo. E se eu calculo em mecânica de fluidos, eu transponho isso. Se eu quero saber ponto a ponto como o fluido está se comportando, eu narro isso, eu descrevo isso por meio do cálculo da divergência. Lá no início o pessoal falou das equações de Maxwell. Aqui a primeira equação de Maxwell no formato integral, primeira equação de Maxwell no formato diferencial. Tá? Então, esta é a matemática que descreve. Carga é uma propriedade intrínseca da matéria, uma fonte ou um sorvedouro de campo elétrico que pode ser descrita, está associada ao fluxo de campo elétrico ou à divergência do campo elétrico. Lá nos grupos, gente, sobretudo no Reflexões Quânticas, deem sugestões de tema. Querem uma aula de equações de Maxwell, querem resolver conta, ver o formalismo, sugiram lá, né, ou me mandem mensagem. Vamos pensar juntos também essas aulas, porque a ideia é realmente ser um projeto que a gente consiga dar aulas que contribuam para o que o pessoal está procurando, para que a gente possa construir. Então, sintam-se bem à vontade para trazerem sugestões. Para a gente finalizar, né? Então, aquilo que hoje nos parece óbvio, né? Essa era a mensagem que eu queria passar. É fruto de um longo processo de construção de conhecimento, né? Então, aquela equaçãozinha lá que a gente bota na primeira página do livro do ensino médio, na primeira página do Halley, você tem centenas de anos se a gente considerar o Tales e pelo menos mais de 100 anos se a gente considerar entre o William Gilbert e o livro, a lei de Coulomb, você tem 140 anos para conseguir chegar. Então não basta saber que existe fenômeno elétrico, você precisa de 140 anos para chegar na equação de Coulomb, com muita gente trabalhando nisso. Então não é nada óbvio aquela equação. E aí, para quem é aluno, né, se tem dificuldade de entender, é porque é difícil mesmo, né? Se as pessoas mais brilhantes da sua época demoraram 140 anos para chegar lá, e para nós professores, que a gente lembre que é difícil mesmo, e que a gente reconheça essa dificuldade nos alunos, ela é uma dificuldade, né, humana de interpretar esses fenômenos. Depois que a gente pega a ideia, aquilo pode parecer óbvio, mas é muito, muito complicado, muito contraintuitivo, difícil mesmo de ser descrito. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, um prazer enorme, né? Essa eu acho que já é a nossa sétima ou oitava aula desse nosso projeto. Então, eu fico muito feliz que a gente possa ter esses momentos de conversa, tá? Agradeço demais. Eu vou parar de gravar aqui. Se alguém quiser ainda fazer mais alguma pergunta, a gente pode continuar conversando. Recording stopped. Deixa eu fechar aqui também.